Olá, meu nome é Elivander da Rosa Machado e eu irei apresentar o meu projeto de iniciação científica. Esse trabalho vem sendo desenvolvido no laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, orientado pelo professor Dr. Edward, que se baseia na síntese de 9 cristais líquidos derivados da cromônia. A primeira descrição de um cristal líquido foi feita pelo químico austríaco Fritz Heinz em 1888. Segundo sua descrição, uma determinada molécula derivada do colesterol benzoato de colesterina apresentava uma aparência muito colorida durante sua fusão. Ele também percebeu que esse composto se torna líquido aos 145 graus Celsius, apesar de algumas características atípicas em líquidos como aparência leitosa e turva se manterem até 179 graus Celsius. Acima dessa temperatura, o líquido tem uma aparência clara e normal. Em seguida, o físico Otto Lehmann investigou essa e outras substâncias e cunhou o termo cristal líquido. Aqui está representado o núcleo da molécula de cristal líquido a qual se deseja chegar, as cromônias. As cromônias fazem parte de um pequeno grupo de substâncias naturais de compostos heterocíclicos oxigenados, que podem ser de origem natural e sintética, e que têm como estrutura química isomérica as cumarinas. Esses metabólitos secundários podem ser encontrados em todo o reino vegetal. Ele é um núcleo de bastante interesse, pois ela pode gerar curvatura do cristal líquido ao qual se deseja chegar, e ela não é muito explorado nessa área. Os cristais líquidos termotrópicos são compostos que apresentam propriedades de líquido cristalina em função da temperatura, sendo constituídos por moléculas ou mistura de moléculas, apresentando anisotropia óptica, elétrica ou magnética. Esses compostos podem conter estruturas diferenciadas, podendo relacionar-se à sua anisometria molecular, com formas geométricas do tipo bastão, disco, arco, entre outros. Por essa razão, essa família é denominada de termotrópico, que é a mais relevante, pois o projeto é acima dessas classes. Os cristais líquidos são divididos em diversas classes. Dentre elas destacam-se os calamíticos em forma de bastão, a qual apresenta um núcleo rígido aromático alongado constituído de cadeias flexíveis nas extremidades, os discóticos, a qual são em forma de disco e apresentam um núcleo rígido aromático e circular com cadeias flexíveis nas periferias, e os curvados, cristais líquidos com geometria curvada, contendo um núcleo rígido aromático parecido com os calamíticos, porém apresenta um certo grau de curvatura. Cristais líquidos curvados. Em meados da década de 90, esses cristais líquidos curvados chamou a atenção por apresentarem propriedades ferroelétricas, onde muitos desses contêm no núcleo rígidos por heterocíclico de 5 membros entre unidades aromáticas. O núcleo dessas moléculas é geralmente arquitetado através de uma ligação covalente de dois braços mesogênicos nas posições 1 e 3 do ressorcinol, ou nas posições 2 e 7 do naftol, embora sejam esses os mais utilizados. A variação do centro curvado também tem sido objeto de estudar nessa área, onde são reportados cristais líquidos curvos com uma grande variedade de núcleos. A síntese desses compostos, a princípio, começa com a preparação dos braços mesogênicos, que posteriormente são inseridos no núcleo escolhido por meio de uma esterificação, sendo que outras estratégias podem ser empregadas para a síntese do mesmo. Essa é uma classe interessante, pois essas moléculas são a primeira classe de materiais que mesmo moléculas aquirais podem apresentar quiralidade macroscópica e apresentar propriedades de ferro e antiferroelétrica. Propriedades antiferroelétricas se baseiam na direção da curvatura, a qual está em lados opostos, e nas propriedades ferroelétricas, a direção da curvatura está no mesmo sentido, onde essas dos lados opostos podem ser reordenadas com a aplicação de um campo elétrico. Bom, aqui está representadas as moléculas alvo 1 e 2 do projeto. Para a síntese da molécula central, parte-se do ressorcinol acilado e do 4-hidroxibenzaldeído esterificado, A e B, através de uma condensação aldólica sintetizando o intermediário C. Em seguida, a ideia é fazer uma ciclização para formar a molécula D, a qual não pode ser realizada devido à pandemia causada pelo vírus Covid-19. Com a molécula D sintetizada, o intuito é reagir com os ácidos sintetizados em laboratório, 1A e 1B, através de uma esterificação de Stiglitz para obter a molécula 2B e 2A, e depois caracterizar e analisar o comportamento líquido cristalino.